A paz do Senhor, meus amados, sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está aqui no canal Boas Notícias em mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Já estamos hoje com a lição de número 13, a última lição do terceiro trimestre de 2024. Estivemos estudando todo esse trimestre esta lição com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Estudamos os livros de Ruth e Esté e vimos como Deus trabalhou poderosamente na vida dessas duas mulheres. A Ruth, a gentia, que se casou com um judeu de descendência real, e a Esté, a judia, que se casou com um gentio, também de descendência real. E por causa do grande amor de Deus, da sua graça e misericórdia na vida dessas mulheres, isso tudo mudou drasticamente a história de todos os judeus e culminou no nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Essas duas mulheres foram muito importantes no desenrolar de toda a história dos judeus até que Jesus, o Salvador, viesse a nascer, certo? E na lição de número 13, esta lição de hoje, Esté, a portadora das boas novas. Está aqui, esse é o assunto da nossa lição, Esté, a portadora das boas novas. Diz-nos assim o textuário: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esté 8:16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe está em Esté 8, 4-8, depois capítulo 9, versículos 29 ao 31, e depois capítulo 10, versículos 1 até o 3. Diz-nos assim a palavra de Deus: estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé diante do rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que darei a Esté a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, a Mardoqueu, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim, os seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e de seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Graças a Deus. Bom, quando Deus intervém na história, com frequência ele trabalha com a participação humana para realizar seus propósitos. Que nos achemos fiéis e sensíveis para ser instrumento de Deus, para que sua vontade se cumpra na vida de alguém. A introdução da lição diz assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Esta lição tem os seguintes tópicos. Primeiro, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O segundo, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. E o terceiro,
A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Graças a Deus. Bom, eu quero parabenizar já você que é aluno da Escola Dominical e que todo este trimestre se esforçou para estar participando. Que Deus te dê graça. E você, professor, superintendente, você que é secretário, secretário de classe, secretário da escola, você que está na coordenação pedagógica em sua congregação, que Deus continue te abençoando. Não desista. A luta é grande, às vezes vem as pressões, as vontades de parar, de desistir, mas prossiga com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com denodo, e Deus vai te dar saúde, sabedoria, direcionamento, inteligência, ideias, para você continuar diante do teu trabalho, do trabalho que Deus te confiou na educação cristã na escola dominical, tá certo? Que Deus abençoe, independentemente da classe que você ministra, que você dá aula, a faixa etária, você é um instrumento para a glória de Deus, viu, professor? E você, aluno, que hoje está assentando-se para aprender, logo, logo você poderá estar ficando de pé para lecionar. Continue firme nesse propósito, em nome de Jesus. Bom, as palavras-chave da lição de hoje são boas, novas. Boas, novas. O nosso primeiro tópico, o pedido de defesa aos judeus é a concessão do rei, a humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. Até aquele momento que a Esté fez a súplica, tudo indica que o rei ainda não sabia nem quem era o povo. Ele não sabia nem quem era o povo que Amã chegou para ele dizendo: tem um povo aí espalhado no meio do teu reino, esse povo é diferente, esse povo dá trabalho, esse povo é problemático, né? Sujou a ficha toda dos judeus. E o rei nem se interessou em saber que povo era. Mas agora, depois que a Esté jejua, ora, pede a direção e a graça de Deus e vai adiante do rei, acha a graça diante dos seus olhos, ele estende o cetro para ela, diz que ela pode pedir, que ele daria até metade do reino. E você que acompanhou todo o trimestre e tem estudado o livro de Esté, percebeu, né, que ela foi sábia. Ela não simplesmente orou, jejuou e já chegou lá lançando o pedido no colo do rei. Não. Fez toda ali uma preparação até chegar ao pedido. E o pedido era por sua vida e a vida do seu povo, e só agora é que ele vai ficar sabendo que a sua rainha era judia. Muito bem. Embora naquele período fosse um governo autocrata, onde o rei tem uma palavra final, porém já existiam leis. E leis que serviam exatamente para, de certa forma, moderar as ações do rei. E essas leis que diziam que não podiam ser revogados o decreto real, mas não impedia que outro decreto fosse feito que combatesse aquele. A regra é: o rei disse, fez um decreto, assinou o decreto, enviou o decreto, não pode anular o decreto, mas pode-se fazer um outro decreto que combata aquele. Foi exatamente o que aconteceu. O primeiro decreto continuou valendo, mas agora veio um segundo decreto dizendo: os judeus podem se defender como bem quiserem e puderem. Fiquem à vontade para se defender. Bom, e precisamos entender que um país sem lei, um país anarquista, como tem pessoas que defendem, né, sem lei nenhuma, sem regra nenhuma, não dá certo. Nenhuma casa, uma família sem regras, sem leis, prospera. Não dá certo. Deus é um Deus de ordem e foi Deus que criou as primeiras leis. As leis da física, da natureza e as leis morais e espirituais. Deus é um Deus de regra e tudo isso para o nosso bem. E nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Nenhuma pessoa. Seja no legislativo, seja no executivo ou mesmo no judiciário. Tá? Muito bem. Ela pediu o direito de defesa. Assuero não podia revogar o decreto, mas emitiu outro. E nesse outro veio o direito de defesa. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor entre os povos. Quando o Amã consultou lá seus guias, seus líderes espirituais da sua religião, das suas crenças, e lançaram sorte, viram que a melhor data
para cumprir o intento, seria no 13º dia do 12º mês, que não é equivalente ao nosso calendário atual gregoriano que a gente usa no Brasil. Então não foi 13 de dezembro, foi no 13º dia do 12º mês, mas no calendário deles lá, certo? Então, bem diferente do nosso calendário. Bom, e agora, 11 meses depois que foi feito o decreto e foi enviado, seria a data para que agora os inimigos dos judeus os matassem, trucidassem, degolassem, fizessem o que fizessem e, inclusive, se apossassem de todos os seus bens. Imagine um judeu em alguma das 127 províncias, um vizinho que não gostava, dizendo: tá chegando o dia, viu? Vai chegar. Esse cavalo aí vai ser meu, essa casa aí vai ser minha. Tá entendendo? Isso aí tudo que você tem vai ser meu agora. Vai chegar o dia, viu, judeuzinho? Tá chegando. Bom, 70 dias depois foi emitido um outro decreto. O primeiro decreto, que foi o que Amã fez, 70 dias depois, agora um outro decreto feito por Mardoqueu. E também assinado e carimbado com o anel do rei. E agora havia pressa. Havia pressa porque já 70 dias depois, numa época em que não tinha os meios de transportes de hoje, então foi necessário pressa. Pelo que se entende, quando a gente lê o texto direitinho aqui de Esther, parece que quando Ramã mandou, está no capítulo 3, versículos 12 a 15, nada aí indica que foi que os que levaram o decreto, espalhando por todas as cidades e províncias, foram a cavalo, camelo, mula. Não, parece que eles foram a pés. Não tem nada que indique que eles foram em algum transporte. A não ser em algum lugar que precisasse atravessar alguma água, mas não se entende que houve essa necessidade ou essa pressa. Havia 11 meses. Mas agora, 11 meses depois, 70 dias depois, mais de 2 meses, saiu o novo decreto e Mardoqueu tinha pressa. E por isso ficou à disposição dele, da cavalariça real, os animais mais velozes, os cavalos mais velozes, os dromedários mais velozes, à sua disposição para que rapidamente esse novo decreto chegasse. Como não havia um meio de transporte como hoje, pode ter sido que em algum povoado chegou o decreto de Ramã e talvez 2 dias depois chegou o decreto assinado pelo rei, mas feito por Mardoqueu, né? Então, houve essa pressa para que desse tempo também dos judeus se prepararem, se armarem e tudo mais. Bem, dia 13 do 12º mês seria o dia fatídico, 11 meses depois que foi feito o decreto por Amã. E o segundo, 70 dias depois. Agora que o decreto sai, temos aqui no segundo tópico, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. No dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. E é interessante como o Ramã lançou sorte para escolher o melhor mês e o melhor dia, e todo mundo ficou sabendo disso. Agora os judeus usam exatamente a palavra sortes no plural. Sorte é pur e sortes é purim. Usa exatamente esse nome para botar numa festa anual dos judeus. Que interessante, né? O Ramã achou que ficaria por cima de tudo que era forma e até a artimanha dele de procurar para seus deuses, seus guias, lançando sortes, a sorte virou em favor dos judeus. E hoje, até hoje, quem comemora Purim são exatamente os judeus. A carta e o decreto de Esther era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia a seu povo, tá? Primeira vez. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real, conforme está em Esther 9:32. E pode ser que também só agora muitos ficaram sabendo que a rainha era judia. Muitos não sabiam que a que substituiu a Vasti era judia.
Muitos judeus espalhados nas 27. Imagine a alegria deles, como é que é? Essa carta que foi mandada aí foi mandada pela rainha, e a rainha do nosso povo é judia. Por causa disso, muitos se tornaram judeus, se tornaram prosélitos judeus, procuraram judeus. Ei, como é que eu faço para ser que nem vocês? Você tem que fazer que nem Ruth, meu filho. Tem que nosso Deus ser o teu Deus, nosso povo ser o teu povo, você tem que aceitar nossas leis, nossos costumes. E aí muitos se tornaram judeus, não tem como se tornar judeu de sangue, porque eram gentios, mas se tornaram prosélitos judeus por medo de morrer pelas mãos dos próprios judeus. Depois que descobriram que a rainha era judia e que o primeiro-ministro era judeu. Olha só, o primeiro-ministro, o rei era o primeiro, em segundo na hierarquia era o Mardoqueu, um judeu. Aí agora complicou para os inimigos dos judeus, para os partidários de Ramã. Primeiro-ministro, o grão-vizir, judeu. E a rainha, judia. Como a sorte mudou de uma hora para outra, né? Muito bem. Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior no reino. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Aqui no Brasil vivemos num país que para se chegar lá, não se chega simplesmente por indicação do rei, se chega pelo voto do povo. E precisamos de sal e luz na nossa política brasileira. E como precisamos? Do atual número de 513 deputados que temos, apenas 27 foram eleitos de fato pelo voto do povo. Os outros chegaram lá por outras formas. Não representa, os 513 que estão lá, não representa de verdade a vontade do povo, porque não conseguiram chegar lá pelo número de votos que precisaria. Só 27 dos 513. Mas essa é a forma, infelizmente, esse é o jeito de se colocar alguém no poder aqui no Brasil. E você que é sal e luz, vamos procurar colocar muito mais Mardoqueus e Estéias em situações, nos altos escalões do governo, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Deus não é contra a política. Deus condena a politicagem, tudo que é pecaminosidade, é troca de favores, venda e compra de votos, porque isso também é corrupção. Que nós possamos exercer, está chegando aí o período, né? Estamos pertinho de ter mais uma vez eleições no nosso país, eleições municipais. Que nós, ao voltar, estaremos fazendo isso em santidade. Observe se você não está escolhendo Amãs. Observe se você não está escolhendo agagitas para legislar sobre você mesmo, para administrar sobre a tua vida e a tua cidade. Peçamos a graça de Deus. Não precisamos tomar partido, mas precisamos escolher pessoas que tenham muito mais perfil daquilo que a Bíblia exige de alguém que tema a Deus, que tenha o temor de Deus, tá? Então, o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida, inclusive na política. O nosso terceiro tópico fala-nos sobre a mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Deus nunca abriu mão de usar as mulheres. É claro que sempre tem as funções mais voltadas para os homens, mas Deus nunca abriu mão de usar as mulheres. Na genealogia de Jesus, está lá os autores nos evangelhos fizeram questão de citar o nome de pelo menos 5 dessas mulheres. Uma mulher notável, Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa. Não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Ela reconhecia a autoridade do seu tio sobre ela, enquanto um homem de mais idade, seu primo, um homem que lhe criou como se fosse seu pai. Ao mesmo tempo, ela sendo muito mais nova e criada como sua filha, ele respeitava a autoridade dela como rainha. Cada um sabia do seu papel e cada um na sua função deram o seu melhor e no seu tempo foram instrumentos para o bem de todos, certo? Bom, não precisamos fazer a tal guerra dos sexos, não precisamos. Com o movimento feminista, pessoas que são misóginas, não precisa.
na sociedade tem vaga para todo mundo, para todas as funções, cada um dentro da sua habilidade e capacidade. E Deus já adotou homens e mulheres e lhes capacitou corporalmente, fisicamente, para situações que só a mulher pode resolver e há situações que só o homem pode resolver, porém os dois juntos formam a melhor equipe que se possa ter na face da terra. Deus não é afetado por partidarismos nem ideologias sexistas, certo? Bom, aqui no nosso terceiro subtópico, do terceiro tópico, falamos sobre o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, que são diversas, né, temos na história da igreja algumas mulheres como Catarina von Bora, que era uma freira e que no momento lá da Reforma Protestante também abandonou toda aquela vida e casou-se com o ex-monge Martinho Lutero e tiveram filhos. Então Catarina von Bora fez a diferença no seu tempo na história da igreja. Susana Wesley, já ouviu falar de John Wesley? Pois é, que criou um método de ensino, de estudo da palavra de Deus, daí veio o nome Igreja Metodista. Essa mulher também, no seu tempo, fez a diferença. Sarah Calley, que veio para o Brasil e chegou aqui, implantou o que hoje nós chamamos de escola dominical. Essa missionária, juntamente com seu esposo, foi quem trouxeram essa ideia de estudo bíblico, escola dominical para o Brasil, e a ideia foi tão boa, ainda hoje se fala na Sarah. Corrie ten Boom, essa holandesa que juntamente com a sua irmã Betsy, seu pai e sua mãe, no período da Segunda Guerra, quando estavam matando muitos judeus lá pela Europa, elas esconderam judeus, fizeram de tudo por eles, e mesmo quando foram descobertos, ela ficou ao lado deles, foi levada para o presídio junto com eles. E eu recomendo que você assista ao filme O Refúgio Secreto. Assisti esse filme tem uns 15 anos aproximadamente, que eu assisti, e tem um livro que exatamente se chama Refúgio Secreto, que deu nome ao filme também. E conta a história da Corrie ten Boom. E é muito importante, muito interessante. Morreu com 83 anos, não me lembro bem a idade, mas em 1983, ainda viveu bastante tempo e contou a sua história em muitos lugares, e mudou-se para os Estados Unidos, e ela fez a diferença no seu tempo. Mas também Ruth Graham. A Ruth nasceu na China, seus pais eram médicos e missionários, e ela casou-se com um pregador que estava deslanchando, e aquele pregador se tornou pregador na televisão, nos estádios, conselheiros de presidente, e ela sempre junto, fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando e tudo mais. É esposa do Billy Graham. E se nós trazermos mais para cá, para o nosso contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. E diz aqui o nosso tópico, a mulher chamada por Deus para ser relevante. Celina Albuquerque, a primeira a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Depois teve outra mulher. Depois uma terceira mulher. Só então um homem. Tá? Quando o primeiro homem foi batizado com o Espírito Santo no Brasil e falou em línguas pela primeira vez, 3 mulheres antes dele já haviam sido batizadas com o Espírito Santo. E a primeira foi a Celina Albuquerque. Tá? Depois tivemos aí a Lina Nystrom. Lina Nystrom, esposa de missionário também, lá do início da nossa história. Zélia Brito, Frida Vigre, esposa do Gunnar Vigre, um dos fundadores, juntamente com Daniel Berg. Signe Calço também, do Joel Calço, outro missionário, que tem inclusive hinos no nosso cenário Harpa Cristã. Elizabeth Nordlund, também esposa de missionário. Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Dori Lemos, que juntamente com seu marido vieram dos Estados Unidos para cá, trabalharam na CPAD, ela era formada em arte, em música e em teologia, e ela fazia programa de rádio juntamente a Voz da Assembleia de Deus, juntamente com seu marido, e naquele período da rádio que não tinha esse tanto de material como hoje, era muito ao vivo, e ela ficava lá tocando o seu piano ao vivo ali na rádio. Juntamente com seu marido, fundou o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, lá em Pindamonhangaba, que tem formado tanta gente, tantos ministros do Evangelho,
e uma bênção, missionária Ruth Doris Lemos. Também Wanda Freire Costa, a mãe do nosso atual presidente das Assembleias de Deus no Brasil, da CGADB, esposa do pastor José Wellington, e tantas outras mulheres de Deus que têm feito a diferença em nosso tempo. E eu não posso esquecer de falar da esposa do meu presidente José Alves Cavalcante, a irmã Maria Oneide, mulher de Deus, mulher guerreira, batalhadora, que tem se esforçado em dar o seu melhor juntamente com o EMADESMA, que é a nossa união de esposa de ministro da nossa convenção regional, a Comadesma. Que Deus continue abençoando a todas as mulheres, esposas dos nossos pastores, da mesa diretora, a minha esposa, que também é uma obreira do Senhor, a você, professora de escola dominical. Você está fazendo história na nossa igreja e fazendo a diferença na tua congregação. Que o Senhor Deus nos abençoe, que você tenha tido um trimestre riquíssimo e tenha guardado um cabedal de conhecimento mais uma vez, e a gente se vê no próximo trimestre, nos próximos vídeos. Curta, compartilhe, comente, ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, em nome de Jesus.